Olá, olá investidores, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Renda Passiva. Meu nome é Michel Moreira, criador do canal. E dando sequência aos vídeos que eu quero produzir aqui para o canal, né, passando pela renda fixa, primeiro Tesouro Direto, depois poupança, CDB, LCI, LCA e os outros produtos de renda fixa, hoje eu gostaria de entrar no mundo da renda variável com vocês, tá, pessoal? E dentro da renda variável, o primeiro ativo que eu decidi comentar aqui e dar uma explicação básica são as ações. Tá? O que é uma ação? A ação nada mais é do que uma parte menor de uma empresa sendo negociada na Bolsa de Valores. Tá? Conceito bem básico e bem simples. Então, as empresas que têm capital aberto, que são negociadas na nossa Bolsa de Valores, aqui no Brasil, a B3, por volta de 400 a 450 empresas, você pode comprar uma menor fração dessa empresa através da Bolsa de Valores, através da B3. Para isso você precisa entrar no home broker, ter um cadastro numa corretora. Aproveitando, eu já digo que o último vídeo do canal aqui é sobre como abrir uma conta de uma corretora, né? Então, você tendo essa conta aberta, você vai fazer uma transferência da sua conta corrente de um valor para a conta da corretora e lá você consegue fazer a compra da ação, tá? Como eu escolho uma ação para comprar? Primeiro, olhando os indicadores, né? Existem diversas empresas no Brasil de research, né? São casas de análise que tem diversos especialistas fazendo análise das diversas empresas da Bolsa e recomendando a compra dessas empresas, né? Dessas ações dessas empresas. Então, eu, Michel, gosto muito e indico muito, vejo a Suno Research, tá? Então, se você pesquisar aí no Google Suno Research, você vai ver lá que existem diversas análises de investimentos os produtos que eles vendem lá, né? Então, eu sou assinante dessa casa, quando vou investir, entro no site deles e verifico quais são as ações que eles estão indicando para compra. Dentro dessas indicações deles, eu faço o meu estudo. Existem algumas ferramentas como o Status Invest, por exemplo, e procuro os indicadores para que faça sentido para mim investir naquela empresa ou não. Então, dentro desse universo de 400, 450 empresas na Bolsa de Valores, claro que existem muitas empresas ruins, né? E existem muitas empresas boas também. Eu procuro geralmente empresas ligadas ao setor bancário, que historicamente é um setor que, independente de ter crise ou não no Brasil, fatura muito, distribui muitos dividendos. Empresas de energia elétrica também, eu gosto muito, por estar num setor perene, por estar num setor da economia que é necessário para a nossa sobrevivência, né? Então, exemplo, quando você perde o emprego ou você está com um ganho salarial menor, independente do que está acontecendo, você precisa ter energia elétrica na sua casa, né? Então, você às vezes deixa de consumir uma roupa da Renner, por exemplo, né? Mas você não deixa de pagar essa conta de luz. Então, a Renner, que é uma empresa também que tem as ações na Bolsa de Valores, vai sofrer mais no momento de crise, mas uma empresa como a Celesc, a empresa de Santa Catarina, né? Ela não sofre tanto. Então eu procuro investir em empresas boas, empresas que pagam bons dividendos, que estão em setores protegidos da economia, e você consegue investir em ações através, de novo, de uma corretora, tá, pessoal? Dentro das ações existe basicamente três diferenciações entre elas, tá? Existem as ações PN, AON e as Units. Qual que é a diferença? As PN são que dão preferência no recebimento de dividendos, tá? Então você comprando as ações PN, que geralmente tem o final 4, o ticker com o final 4, você tem direito ou tem preferência nos recebimentos de dividendos. As ações ON, que são as ações ordinárias, que tem o final 3 geralmente, são as ações que dão direito a voto. Então, se você quer comprar uma parte relevante de uma empresa, você acumula ao longo dos anos as ações ON e você, dentro de uma assembleia, dentro de uma reunião lá para alguma decisão de investimento ou qualquer decisão que a empresa decida chamar uma assembleia para votar, você tendo as ações ON, você tem direito a voto.
tá? E existe também as ações units, que são mais do segmento do novo mercado, que são ações que nada mais é que a soma da ON e da PN é formada a unit, tá? Então vou dar um exemplo na prática. Se uma ação ON está sendo negociada a R$10 e uma PN está sendo negociada a R$10 e uma unit significa uma PN e uma ON, essa unit vai ter sendo negociada a R$20. Então, na prática é a mesma coisa, uma ON de 10, uma PN de 10 e uma unit que vale 20. E a unit significa, nesse exemplo que eu estou dando, duas ações, uma de cada, uma ON e uma PN dessa empresa, tá? Então, nas ações units, você tem tanto direito a voto, como direito também ao recebimento do dividendo, tá, pessoal? Então, basicamente, são essas as divisões. Quais são as vantagens que eu vejo investindo em ações, tá? Olhando o histórico, qualquer gráfico histórico, tanto da Bolsa Brasileira quanto da Bolsa Americana, o SP500 ou a nossa Ibovespa aqui, né? Se você verificar nos últimos 30, 40 anos, o gráfico, ele sempre é maior vencedor do que investimento na renda fixa, do que investimento, um exemplo, no CDI ou em algum índice, ou até em imóveis mesmo. As ações são a que te deram o maior retorno, tá? Então, se a gente pegar também uma lista de Forbes, por exemplo, né, onde estão as pessoas mais ricas do mundo, você vai ver que 90% dessas pessoas que estão nessas listas são donos de empresas, né? Então, Jeff Bezos, Elon Musk, aqui no Brasil a gente tem a WEG aqui, né? Pessoal da empresa próxima aqui de Joinville, Jaraguá do Sul. Então, a criação de valor ao longo dos anos pelas empresas são as que dão maiores retornos aos acionistas. Então, no meu entendimento, investir em ações significa você estar exposto a maior possibilidade de ganho de capital ao longo do tempo, né? Então, eu gosto de investir em boas ações, de novo, ações que estão há muito tempo sendo negociadas, né? Que já se provaram no tempo ser boas empresas. Exemplo, setor bancário, então eu gosto das ações do Banco do Brasil, do Banco Itaú, do Banrisul, que distribui bastante dividendos, né? Tem Santander, tem Bradesco, ligados à energia elétrica. Então a gente tem Taesa, Energias do Brasil, a gente tem a Engie, a Lupar, diversas empresas também que estão numa área da economia que a gente não consegue viver sem, né? Então a escolha da ação para compor a sua carteira de investimento, ela tem que ser baseada muito na questão de segurança, para que ao longo do tempo você não perca dinheiro, né? E de que forma que você vai fazer isso é escolhendo boas empresas, boas ações que paguem bons dividendos. Entendeu? É isso que eu falo bastante também aqui no canal e no Instagram, sobre fazer boas escolhas de boas empresas, né? Então, às vezes eu faço alguns comentários no Instagram, até vou deixar o link aqui para quem não me seguir lá, começar a me seguir lá. Comparando, esses dias eu fiz a IRB, por exemplo, com uma ação do Banco do Brasil, né? Então, sabendo escolher as boas empresas, você vai ter um bom retorno no longo prazo, tá, pessoal? Uma desvantagem que eu vejo em investimento em ações é a oscilação no curto prazo, tá? Então, uma empresa que tem a ação negociada na Bolsa de Valores, esses preços que você, quando for investir, você vai verificar no home broker, tá? Esse preço ele é dado conforme oferta e demanda. Então, uma ação que ela tem muita demanda, muita procura, porque os investidores estão entendendo que essa ação no longo prazo vai se valorizar, ela tende a subir, né? Então você vai investir nessa ação e no longo prazo ela vai subir, ela vai se valorizar. Algum ruído de curto prazo, às vezes, pode fazer com que uma ação caia, né? Se deprecie o valor dela. A gente tem exemplo aqui no Brasil, por exemplo, de alguns meses atrás, a ação da Petrobras cair 20% no dia, porque houve a troca do presidente da empresa, né, da Petrobras. Então os investidores, com medo
de uma ingerência, né, por parte do governo, da troca do presidente, a ação caiu de R$30 para a faixa de R$24 em média ali num único dia. Não é que a empresa de um dia para o outro parou de ser lucrativa ou vai deixar de lucrar 20%, né? Para mim, naquele momento, abriu-se uma oportunidade de compra. Você está comprando a mesma empresa com lucros da mesma forma, com ganhos, né, reais, acontecendo da mesma forma, que um dia é impossível uma empresa perder 20% de valor de mercado simplesmente por uma troca do presidente da empresa, né? Então abriu-se uma oportunidade de compra, né? Sendo uma empresa boa para comprar, para se investir. Então, no curto prazo, para quem não tem estômago de aguentar essa variação ou não gosta de ver o seu patrimônio se desvalorizar, você tem que ficar de olho que talvez investir em ações não seja para você, tá? Então, existem investidores que eu conheço que estão 100% em renda fixa, tá? Estão investindo em tesouro direto, estão investindo em CDBs, LCI, LCA, tesouro pré-fixado para longo prazo e tá tudo bem, né? Então, cada pessoa faz a escolha que acha melhor para si mesmo, mas eu, de novo, pensando no longo prazo, pensando numa questão de que ao longo do tempo as ações são as que mais podem me dar um retorno financeiro maior, né? Tanto na valorização das ações quanto no recebimento de dividendos, eu gosto de estar bastante exposto a essa classe de ativos, tá? Bom, pessoal, seria isso por hoje, tá? Um conceito bem básico, um introdutório sobre o que é uma ação. O próximo vídeo aqui do canal eu quero fazer falando sobre fundo imobiliário, depois sobre BDRs e depois eu quero fazer na prática um vídeo fazendo o investimento, mostrando para vocês como abrir o site da corretora, como colocar uma ordem de compra de uma ação, de um fundo imobiliário, de um tesouro direto, de um CDB, investindo na prática. Então, ao longo dos próximos vídeos eu quero trazer isso para vocês aqui no canal. Tá bom, pessoal? Mas espero que vocês tenham entendido o conceito do que é uma ação. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Obrigado por terem ficado até o final e até o próximo vídeo.